Então, gente, o nosso objetivo aqui é ensinar pessoas comuns a fazer kombucha, né, gastando menos de R$5. Esse é o nosso principal objetivo. E para a gente atingir esse objetivo, a gente vai mostrar para vocês algumas coisas muito importantes. Então, uma das coisas importantes que eu quero explicar para vocês o que é, na realidade, a kombucha. A kombucha ela é uma bebida, né? Ela é uma bebida que ela passa por um processo de fermentação, tem todo um processo. Eu vou estar mostrando para vocês aqui um pouquinho desse processo para vocês começarem a entender. Eu não vou chegar e vou jogar todo o conhecimento ali para vocês depois não ficarem até meio perdidos, é muita informação, que é o que acontece com muita gente que começa a entrar no mundo da kombucha. Acaba recebendo uma avalanche de informação e aí não consegue processar isso tudo, começa a criar dúvidas, começa a criar um receio, né, de tomar essa bebida ou de fazer. Então a gente vai estar mostrando para vocês aos pouquinhos, né? A ideia é que vocês vão recebendo essa informação que eu vou estar transmitindo aí para vocês vão processando aos pouquinhos, vão tirando as dúvidas. E como eu falei para vocês, é uma jornada. A gente está começando os primeiros passos dessa nossa jornada. E o que eu quero dizer para vocês também é que a kombucha, né, como eu falei para vocês, ela tem um probiótico. O que é um probiótico? Né? O que é essa bebida probiótica? É um conjunto de bactérias do bem, bactérias boas, que a gente precisa no nosso corpo. Né? Então, como eu falei para vocês, a gente tem que ter muito respeito pela kombucha. Por que muito respeito pela kombucha? Ela é um organismo vivo, né? E além dos probióticos, que são essas bactérias do bem, que vão estar entrando no nosso organismo através dessa bebida, que vai passar por um processo de fermentação, que ela vai estar consumindo o açúcar, que ela vai estar consumindo o chá, que eu vou estar mostrando para vocês depois como é que eu faço essa primeira produção ali. Também vai ter as leveduras. As leveduras, por assim dizer, elas são como um fermento. Então, essa levedura, ela vai também estar processando todo esse chá, processando esse açúcar que a gente vai estar colocando ali. Eu comentei com vocês também um pouquinho dos ingredientes na outra live ali. Então assim, na dúvida, o que é a kombucha? A kombucha, a primeira coisa, é uma bebida. Essa é uma bebida que ela passa por um processo de fermentação. E nesse processo de fermentação, as bactérias, junto com as leveduras, que é o fermento, elas vão estar colaborando ali dentro desse espaço, vão estar num processo de colaborativo, né, de cooperação, e vão estar fermentando essa bebida aí. Né? O chá, a gente vai colocar água, vai colocar açúcar, e isso tudo vai acontecer, esse processo, né, essa fermentação, até a gente chegar em determinados estágios. Então assim, produzir a kombucha, como eu falei para vocês também antes, né, na live de terça-feira ali, ela é um trabalho que a gente vai produzindo, vai indo aos poucos, ela vai trazer para vocês um estilo de vida, e esse estilo de vida eu quero que vocês curtam muito, né? O objetivo aqui é vocês curtirem esse processo, de vocês estarem fazendo a kombucha de vocês de uma maneira relativamente fácil, né? Eu não posso dizer para vocês que é muito fácil. Se fosse muito fácil, né, a gente não teria os benefícios que a gente tem com a kombucha, né? Mas ela tem todo um processo que não é difícil. É um pouquinho complexo? Um pouquinho, mas isso tudo vocês vão conseguir entender também. Vai ser bem fácil de vocês conseguirem compreender. A kombucha, né, tem várias fontes que falam sobre a origem da kombucha. A origem que a maior parte das fontes traz para a gente é da China, né, lá dos imperadores chineses, que buscavam justamente algo diferente, algo que trouxesse um ganho para a vida deles. Então, tem essa questão de que ela é uma bebida milenar. Algumas fontes também falam, que dizem que ela veio da Rússia, né, de algumas regiões da Rússia. Mas o que eu posso dizer para vocês, que de certeza, que é o que se tem registrado ali, é que ela é uma bebida do lado oriental, ou seja, dos países como, por exemplo, a Rússia, a China, né, principalmente esses dois países ali, e não é uma coisa tão recente assim. Né? Para nós hoje é uma coisa recente, porque esse conhecimento está chegando para a gente aos poucos, assim como eu estou passando esse conhecimento para vocês também. Fato é que ela é uma bebida milenar. Os benefícios dela são muito
vantajosos, né? Não são benefícios que assim, só vai trabalhar uma parte, né, do meu corpo, como eu falei para vocês ali, né? Então já há muito tempo já se vem colhendo, né, esses benefícios aí da kombucha, né? Uma bebida milenar, um probiótico, né, que está sendo utilizado há muito tempo. E essas leveduras, né, que eu estou falando para vocês, elas atuam aqui dentro. Dentro desse frasquinho aqui, ó, vocês podem ver que eu tenho um vidro aqui de conserva, aquele vidro grande de conserva. Mas eu tenho um vidro pequeno, dá para produzir? Dá para produzir também, só que você vai ter uma produção, um rendimento menor. Esses vidros aqui, gente, são muito fáceis da gente encontrar. Por que são muito fáceis da gente encontrar? Por exemplo, restaurantes, locais que promovem festas também você consegue encontrar, né, esses frascos ali, que são frascos que, tendo uma boa higienização, eles vão ser excelentes para vocês. E na maioria das vezes vocês vão conseguir esses frascos aí de graça, vocês nem vão precisar pagar. É um frasco bem fácil de encontrar ali, dá uma pesquisadinha, você encontra. Outra coisa interessante, gente, são essas garrafinhas aqui, ó. Vou dar uma dica para vocês. Quando você pega água com gás, não joga fora a garrafinha. Essas garrafinhas aqui são as garrafinhas de água com gás. Presta atenção que é a garrafinha de água com gás. Por que garrafinha de água com gás? Porque se eu apertar aqui, ó, vocês vão perceber, ela é bem mais forte. Ó, vocês estão percebendo que ela está dando até uns estralos aqui, né? Ela é mais forte, ela é mais reforçada. Por que disso? Porque ela vai gerar uma pressão muito grande. E essa pressão ali dentro é o que a gente vai ter que suportar, a garrafinha vai ter que suportar para chegar no estágio que a gente precisa de fermentação. Então eu vou estar explicando para vocês aqui, vou estar mostrando para vocês também como é que funciona todo esse processo. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês é essa garrafa aqui, ó. Essa garrafa aqui, esse chá aqui é um chá pronto. Como assim um chá pronto? Aqui dentro, né, vou pedir para a produção mostrar para vocês. Vocês estão vendo que tem essas lâminas aqui, né, que eu estou mostrando para vocês aqui, ó. São várias bolachas, a gente acaba acostumando chamar de bolacha. Tem alguns lugares que chama de panqueca, né, também, por causa do aspecto dela, né, por causa da cor e do formato dela. Mas por que ela tem esse formato? Até vou chacoalhar um pouquinho aqui, ó, para vocês verem. Ela fica desse formato porque ela acaba se adaptando ao frasco. Então vamos dizer que esse frasco aqui fosse menor, ia ficar uma bolachinha menor. Então isso tudo que vai acontecer aqui dentro, né? Outra coisa importante, aqui depois eu vou abrir, vou mostrar para vocês. Aqui não é vedado com uma tampa que lacra, né? Essa parte aqui de cima ela não é lacrada. O que eu usei? Aquela borrachinha normal de amarrar dinheiro e papel limpa, toalha. né? Limpa. Sem nunca ter amarrado um dinheiro. Isso aí, bem higienizado. Então, uma coisa, gente, que eu prezo muito também é pela higiene, pela limpeza. E a gente também não precisa ficar aí achando assim, meu Deus, eu tenho que fazer um procedimento muito difícil para manter a limpeza. Não, a higiene básica, aquela higiene de você manter tudo limpinho, né? E como eu estava falando para vocês, aqui, né, esse é o chá pronto. Esse chá aqui, ele vai continuar fermentando. Ele vai continuar tendo o processo de fermentação dele, que eu vou explicar mais para frente para vocês o porquê que eu estou guardando esse chá aqui, que é chá pronto e eu não fiz ainda a bebida, eu não vou beber ele ainda. Vocês vão ficar sabendo mais para frente, vou deixar vocês curiosos para saber o porquê que o Bona está guardando, né? Qual que é o mistério dessa garrafinha aqui que vocês vão estar descobrindo mais adiante. Então vou deixar aqui guardadinho. Ó, entrou uma galera aqui, ó. Fala Dudinha, Gian Bona. Esse é o meu primo. Seu primo, e dá oi pro primo. E aí, primo, tudo bom? E aí, tá fazendo assim pra você, ó, com o dedinho. Legal. O staff aqui só falando o que tá acontecendo. É importante a gente ir se comunicando. É isso aí. Seja bem-vindo, Jean. O Jean, como a gente conversou, né, ele ficou interessado também, né, o Jean que entrou agora. Então, Jean, a gente está falando, né, justamente da kombucha, que é uma bebida fermentada. Vou só repetir rapidinho, né? Ela tem bactérias do bem, leveduras, o fermento, que vai estar produzindo essa bebida fermentada. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês também, gente, essa garrafinha aqui, ó.
né, uma garrafinha de água com gás, como essa daqui, só que o que acontece? Aqui dentro tem o chá pronto, né, que foi feito aqui, mais um pouquinho de água e suco, né, suco do sabor que vocês quiserem. Eu gosto muito de usar as frutas da estação. Então, por exemplo, assim, né, agora a gente está vendo que os pés de limão, né, estão começando a produzir. Então você pode usar o limão, sim, as frutas ali para fazer o suco que vocês quiserem. Uma que faz muito sucesso é a de uva. A de uva fica muito boa. Eu tenho uma preferência, assim, né, pela de uva, que é muito grande também. Que eu vou estar explicando para vocês também como é que funciona. O açúcar, né, aproximadamente umas 100 gramas, né, de açúcar também. Vou mostrar para vocês o que é. Eu uso utensílio normal, né, bem higienizado, bem limpinho. E esses 2 sachêzinhos aqui são sachês de chá verde. Dá para usar chá verde e também dá para usar chá preto, né, que é ele que vai ajudar a alimentar os nossos amiguinhos que estão aqui dentro para auxiliar nesse processo de fermentação. Então, essa bolacha aqui, que está boiando aqui, ela é o resultado do trabalho com as leveduras, que são as bactérias com as leveduras, que vai formar essa lâmina, né? Essa folhinha aqui, biológica, né? Ela tem vida, né? Que vai formar uma celulose, por assim dizer, só que não é uma celulose de papel, é uma celulose diferente, né? Do conjunto aqui dessas bactérias e dessas leveduras, que é esse processo que ela faz. Então nós temos, né, as bolachas aqui embaixo, as mais antigas, e aí à medida que a gente vai fazendo a fermentação, vem as mais jovens e vão formando novas bolachas, novas folhinhas, né, por assim dizer, desse conjunto aí. É uma colônia, né, é um hotel, sim, é um lugar que tem uma vizinhança aí já morando, né, e tem uma vida ali. É como eu falei para vocês, né, a kombucha, ela é uma coisa viva, né, ela vai estar trabalhando no nosso organismo, ela vai estar organizando, né, toda a questão das bactérias que existem dentro do nosso organismo, trabalhando principalmente no intestino, e a gente vai estar trabalhando mais para frente, vou estar explicando para vocês, né, de que maneira que isso trabalha no nosso organismo, essas bactérias, essas leveduras, né, os probióticos que eu falei ali para vocês, né, como vai estar agindo no nosso organismo também. Outra coisa legal que eu quero mostrar para vocês é que eu trabalho com mais de um frasco, né? Vocês podem até se perguntar, Bona, por que você está trabalhando com mais de um frasco? Porque um desses frascos eu vou utilizar ele para fazer o chá. Muita gente acha que o chá a gente vai utilizar, vai fazer o chá, vai usar esses sachêzinhos aqui, né, dentro desse recipiente aqui, precisa ferver a água. Não necessariamente a gente vai precisar ferver a água, né? Algumas pessoas que produzem fervem água. A gente não vai ferver a água, a gente vai usar água na temperatura ambiente, ou seja, a água que a gente vai pegar aqui da torneira, né, e vai passar para cá, sempre tomando todos esses cuidados com higiene, né, lavando bem a mão, né, tomando cuidado com o frasco também, tá sempre limpo também, né? E aí uma outra questão também que muitas vezes pode ser levantada e vocês podem ficar com dúvida, né, mas vão perguntando aí, vou falando, vocês vão perguntando aí. Tem que ter uma água especial, né? A água vai interferir, né? Tem muita gente que fala que sim, que a água interfere, óbvio, né? Se você tem produto de qualidade, né? Então assim você também vai ter um produto de qualidade, né? Você tem insumos, né? As matérias-primas, né? Você vai ter um produto de qualidade também. Mas o que é legal da kombucha é que esses probióticos, as bactérias que eu falei para vocês, mais as leveduras, que são os fermentos, né, que existem ali dentro, eles mesmos, né, trabalham todo esse conjunto da água, do chá e do açúcar, e eles purificam, eles tornam isso algo que, se talvez tiver alguma impureza ali, eles vão estar curando isso daí. Você vai estar tendo uma bebida saudável que vai estar entrando no teu organismo e te curando também. Uma coisa muito interessante que a gente ouve falar muito, né, da água, né, o tratamento da água. Por mais que a gente saiba que as nossas companhias, né, elas tratam bem a água, algumas substâncias, né, elas ainda ficam presas na água.
E isso tudo vai acumulando no nosso organismo. A kombucha vem trabalhar isso também, através dessa bebida que você vai estar colocando aos pouquinhos na tua vida, consumindo ela aos pouquinhos, e ela vai estar fazendo isso também, vai estar te auxiliando, vai estar purificando o teu corpo, né? Muitos chamam de detox, né? É um detox que vai acontecer com o passar do tempo, à medida que você vai ingerindo essa bebida, você vai consumindo e colocando ela no teu dia a dia. O que eu quero falar para vocês também, que é muito importante, né, a respeito da kombucha, qual que é a questão ali do consumo, né? O porquê consumir? Muitas vezes a gente acha assim, a gente tem que chegar num ponto da nossa saúde estar no limite para a gente estar consumindo ela. E aí quando eu falo para vocês da saúde, muitas vezes vocês podem estar se perguntando, a minha saúde física, só a minha saúde física? Dizer para vocês, não é só a saúde física, é a saúde mental também. A gente vive num mundo que hoje a ansiedade toma conta da gente, muitas incertezas, muitas preocupações diante das coisas que acontecem, o nosso próprio dia a dia, que a gente tem muitos compromissos, administrar muita coisa, é o trabalho, é os compromissos, às vezes até mesmo assim fica difícil a gente tirar um tempo pra gente. E no que isso, no que nesse fator a kombucha vai auxiliar? Ela vai trabalhar tudo isso também. À medida que o teu corpo, o teu organismo, você consegue melhorar, se sentir bem, ter uma sensação de prazer, isso tudo vai acabar reverberando, vai acabar refletindo na tua vida também, na tua saúde emocional. Então assim, tratar corpo, tratar o psicológico também. E aí eu vou dizer para vocês, o fato de vocês estarem se dedicando um tempinho da vida de vocês, para fazer a kombucha, parar, organizar, estar na tua cozinha, pegar os ingredientes, fazer esse processo, e aproveitando esse processo também é muito legal, muito bacana. Então, a kombucha tem gente que faz para vender, sim. Eu particularmente, eu faço a kombucha mais para mim e compartilho com as pessoas que eu amo. Então, como assim, você compartilha com as pessoas que você ama? Com os amigos, familiares, mas tem gente que faz para vender, sim. Aí, lógico, aí, dependendo da região, da onde que a pessoa está produzindo, os custos que ela envolve, também pode fazer para vender, também não tem problema nenhum. Mas eu particularmente eu faço mais porque eu compartilho com as pessoas. Eu acredito que a kombucha ela vem, da essência dela, de que só de você saber que tem organismos agindo dentro de um chá com açúcar ali, e eles colaboram, eles trocam aquela energia deles ali, criando essa bebida que é a kombucha, isso acaba trazendo para a gente também esse sentimento de colaborar. Eu faço bem para você, não esperando algo em troca, mas fazendo bem porque eu estou emanando para o universo uma energia positiva, uma energia boa. Então, primeira coisa muito importante, eu vou tirar os meus scripts aqui, lavar bem a mão, manter a mão bem limpinha, sempre é muito importante. E aí, gente, a gente vai fazer o seguinte agora. Então, lavei, higienizei bem a minha mão, já tinha separado aqui os ingredientes, Então, para quem chegou e ainda talvez não entendeu o que tem tudo aqui, essa é a minha colônia, onde acontece a fermentação, mas os ingredientes principais de hoje que a gente vai utilizar é o quê? Eu estou usando o sachêzinho de chá verde, tá? Mas se eu quiser comprar e usar o chá verde natural, a granel, posso usar? Pode, não tem problema. Eu vou dizer para vocês o seguinte, gente, até cortei aquele barbantezinho aqui, dei uma higienizada nele. Eu uso esse chá aqui por quê? Primeiro, pela praticidade, porque ele já vem dentro do pacotinho e eu não preciso ficar peneirando e filtrando ele. E também porque o custo dele é bem baixo. Então, assim, a nossa ideia é que vocês consigam produzir sem ter um custo muito alto. Mas, se vocês tiverem intenção de fazer um negócio um pouquinho mais elaborado, usar um ingrediente um pouquinho mais elaborado, também não tem problema. Vocês podem usar também. É bem tranquilo. Outra coisa importante, ter o frasco aqui, que a gente vai produzir o chá. Sim, importante ser de vidro, porque o vidro a gente consegue manter uma higiene melhor. A gente consegue higienizar melhor, porque o plástico, muitas vezes o plástico, dependendo de que você que usou
o que você armazenou dentro desse recipiente de plástico, às vezes ele pode acabar absorvendo algumas substâncias e aí não vai manter a pureza. Então o vidro ele é o melhor ainda para a gente estar usando aí. Daí vocês podem me dizer assim, tá, mas Bona, você está usando a garrafinha de plástico. Sim, porque essa garrafinha de plástico ela é utilizada só para kombucha. Então é uma garrafinha que eu estou usando para kombucha. Aí vocês vão me pensar o seguinte, né? Por que o Bona está dizendo que ele está usando só para kombucha? Dá para reutilizar? Eu reutilizo essas garrafinhas sim. Né? Dá para reutilizar muitas vezes? Depende da tua fermentação. Algumas fermentações acabam levando mais tempo, porque você não consome toda a tua produção de uma vez só, e também não precisa, né, consumir tudo de uma vez só. E aí o que acontece? A garrafinha aqui vai estufando, né? E aí é por isso que tem que ser a garrafinha de água com gás, porque ela vai conseguir suportar essa pressão. Basicamente, e o açúcar? Isso aí. E a água que eu vou estar acrescentando daqui a pouco, a água ali da torneira. A água é 1,5 litro. Essa mistura que eu vou fazer para vocês, que eu vou mostrar para vocês, é de 1,5 litro. Tudo vai depender do que? Essa quantidade de água, essa quantidade de chá. A quantidade de bolachas que a gente tem aqui. Dependendo da quantidade de bolachas, a gente pode trabalhar com 1,5 litro. Aí vocês vão me perguntar, tá, Bona, a partir de quantas bolachas eu posso estar trabalhando com 1,5 litro de chá? A partir de 5 bolachas vocês começam a trabalhar com 1,5 litro de chá. Ah, mas se eu tiver uma bolacha só, o ideal é a gente trabalhar mais ou menos nessa proporção aí, uns 500 ml, né? 1/2 litro de chá. Só que daí também tem um outro detalhe, né? que é bem importante. Esse chá, né? Eu vou pedir para a produção focar aqui, ó. Esse chá que está pronto aqui dentro, né? Muita gente chama ele de start. O que é esse start? É ele que vai dar início, é ele que vai começar a dar o impulso para a produção da kombucha. Então, quando eu for remover, né, aqui desse frasco o chá, e eu vou botar, por exemplo, num outro frasco, que é esse daqui, porque o que eu fiz? Esse chá que estava aqui, eu passei para essa garrafa, né? Só que eu não tirei todo o chá, eu deixei um pouquinho de chá lá dentro. Por quê? Vai ficar um pouquinho do chá anterior, da fermentação anterior, que vai trabalhar com o chá novo que eu vou estar fazendo agora. Para você começar a tua produção, você precisa desse scooby. A gente chama de bolacha, porque a gente está mais acostumado aqui, mas no mundo todo, né, a designação, o nome que se dá para ele, né, é o scooby. Né? Esse scooby, ele é o que? Ele é justamente essa colônia que vai dar início, que vai dar um impulso para começar a fazer esse chá. Se você não tiver, né, como é o caso de muita gente que quer começar a fazer e não tem esse scooby aqui, que não tem a bolacha, né? Bolacha e scooby, eu estou falando da mesma coisa, né? Só que o scooby é uma sigla em inglês que significa uma cultura simbiótica de bactérias e leveduras. Mas essa cultura simbiótica, né, de leveduras, dessas bactérias ali, é essa bolacha, que a gente chama de scooby. Então, por exemplo, assim, você quer conseguir esse scooby, você vai ter que ter alguém que te forneça ele, né? Porque é ele que vai fazer esse processo todo acontecer, dessa fermentação, para gerar a bebida, que depois vai ter outros processos também. Então, onde é que eu consigo? Hoje, né, o Facebook, as redes sociais, o Instagram, eles trazem muita informação e criam até comunidades. Então, quando a gente fala da kombucha, hoje no mundo todo a gente pode estar dizendo que é uma comunidade. Então, a partir do momento que eu faço a kombucha aqui, que eu tenho todo esse meu processo aqui, querendo ou não querendo, eu já faço parte de um grupo muito maior. Eu estou me incluso, né, nesse grupo, nessa comunidade. Esses grupos e essas comunidades tem pessoas que fornecem gratuitamente esses scoobies, essas bolachas, né, que aí vocês conseguem, né, ali na cidade de vocês, né, pesquisando um pouquinho, quem que produz kombucha aqui na minha cidade? Aí você entra numa comunidade e você pode jogar ali no Face, né, quem tem scooby para doar. Você vai achar alguém que vai fornecer para ti esse scooby. E esse scooby é que ele vai começar a gerar essa produção para vocês aí. É através da doação e também tem para comprar.
né? Se você for ali no Mercado Livre, você vai encontrar para comprar também. Mas é possível conseguir gratuitamente através da doação de outras pessoas que fazem já essa kombucha aí, que vão fornecer para vocês, né? E agora vamos lá, vamos fazer o chá. O que eu vou mostrar para vocês hoje é como eu faço o chá, né, para depois fazer essa troca aí. Então vou lá novamente lavar a mão, porque eu sou bem chato com esse negócio de limpeza, de higiene. E aí agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu frasco, né, e eu vou lavar ele. Como eu já sempre lavo ele e eu armazeno ele já num lugar que ele fica limpo, então basta só passar uma água, né? Então ele está sempre num lugar limpo. Eu sempre tomo esse cuidado de que depois que eu fiz o chá, eu passo uma esponja nele bem passadinha, lavo, deixo ele viradinho para baixo, né? O importante, o vidro, você sempre deixarem ele secar sozinho, né? Sem precisar ficar passando pano muito nele, né? Deixar ele secar bem e aí depois armazenar e guardar ele num lugar bem limpo também. Então o que eu vou fazer agora? Aí os 2 sachêzinhos, né, de chá verde ou chá preto, vocês podem estar utilizando, né, porque eles possuem propriedades ali, principalmente cafeína, né, que vai ser o alimento aqui, né, das nossas leveduras aí, as nossas bactériazinhas, né. Então eu jogo lá dentro, aqui dentro, ó, joguei eles lá dentro, né, o açúcar, né, eu já separei, então tá lá dentro os 2 sachêzinhos. O açúcar eu já guardei ele num potinho para também não deixar ele exposto, para manter ele, né, sempre higienizadinho aqui. Aqui tem 100 gramas, para 1,5 litro de água para a gente fazer 1,5 litro de chá. Se for um scoop só, eu falo para vocês o seguinte, vocês podem estar usando em torno de umas 40 a 50 gramas. Né? Vocês podem dizer, mas a proporção fica talvez muito grande a quantidade de açúcar. Não tem problema, porque essas bactériazinhas e essas leveduras, elas precisam do açúcar. O açúcar é o alimento delas, né? Tanto que muita gente fala assim, mas Bona, você falou que a pessoa que tem diabetes, a kombucha, ela auxilia. Sim. Aí vocês vão estar se perguntando, mas você está colocando açúcar, né, para uma pessoa que tem diabetes? É que o açúcar não é pra gente. O açúcar é para elas. É elas que querem o açúcar, é elas que precisam do açúcar. Essa coloniazinha aqui, ó, são elas que precisam do açúcar, né? E continuando então, o que eu vou fazer? Vou pegar, sou meio desastrado, né? Mas vamos lá. Vou colocar o açúcar aqui dentro, né? Aqui eu estou usando açúcar refinado, né? Mas se vocês quiserem estar utilizando o açúcar demerara, que é muito bom mesmo, né? Mais natural, vocês podem estar utilizando também. Então assim, mas é mais barato o açúcar refinado, então vou ficar no açúcar refinado. Sem problema algum, pode ficar no açúcar refinado também. Mas se surgiu a curiosidade, você quer fazer um teste, eu fiz isso, né? Então, de vez em quando eu compro açúcar demerara também, né? E eu faço com açúcar demerara por causa do sabor, ele vai alterar um pouquinho, mas nada muito significante assim. É mais pela experiência mesmo, para ver como é que funciona. E aí o que acontece? Esse frasco aqui, eu vou encher ele aproximadamente até que assim, né? Que é mais ou menos 1,5 litro, né? Então, por exemplo, assim, quando eu passo, né? Quando eu faço ele, eu não fico muito preso assim, tem que ser exatamente assim, tem que ser medido exatamente. Não, eu faço dentro também daquilo que eu, no olho, né? Muitas vezes assim, né? A gente vê que dá certo ali e a gente vê essas medidas aí. Então, pode estar medindo também, né, fazendo as medições ali. Tem muitas jaras que a gente tem aí para vender, que elas já vêm com essas medições aí. Eu fazia com a jara, né? As primeiras eu fazia com a jara, tirava as medidas bem certinhas, né? Mas agora, como eu já peguei a prática, como eu faço várias vezes, né, eu já vou aqui acrescentando a medida aqui que eu vou vendo aqui. Deixa eu ver aqui. Tá bom. Isso aí. Então, como vocês podem ver aqui, ó, tem os sachêzinhos ali, estão flutuando, ó. Já deu uma corzinha, se vocês forem ver, ó, já começou a soltar uma corzinha. E tem o açúcar aqui embaixo. Então, o que é importante? A gente está mexendo, né, para acabar diluindo esses sachêzinhos aqui. Como eu gosto de sempre lavar as coisas, né, eu vou lavar mais uma vez, né? A questão da higiene, ela é muito importante para as nossas
amiguinhas aqui, os nossos amiguinhos aqui, as leveduras, as bactérias, né, poderem estar agindo. E eu vou mexer devagarzinho. Vou ficar mexendo, né, para diluir principalmente o açúcar. O objetivo agora, nesse primeiro momento, é a gente diluir o açúcar. E aí a gente vai mexendo aqui aos pouquinhos. Outra coisa interessante, tá, gente? É importante a gente deixar ele um tempinho de molho, né? Digamos assim, deixar esses sachêzinhos aí dentro, para eles irem soltando cada vez mais as propriedades da planta, né? Do chá ali que está dentro do sachêzinho aí. Como eu falei para vocês antes, né? Vou repetir. Eu uso o sachêzinho porque ele é muito prático. Então, assim, eu vou estar mostrando para vocês a maneira mais prática de fazer, até porque muitas vezes vocês não vão ter tempo aí de ficar filtrando, ficar peneirando, né? Porque vocês compraram granulado, separado, né? E também tem a questão do preço também. Mas nada impede da gente estar fazendo também com o chá vendido a granel, por assim dizer, né? Outra coisa importante, todas as ferramentas, os instrumentos que vocês usam para peneirar, para filtrar, é só para kombucha, só para kombucha. Aí vocês vão pensar assim, tá, mas Bona, você está usando, né, essa colher aqui, essa colher você usa só para kombucha? Uso só para kombucha, né? Então assim, mas eu tenho que ter uma ferramenta, né, que vou utilizar só para kombucha? Sim. Para a gente garantir o quê? Garantir que ele está higienizado, garantir que ele está limpinho, que ele não vai se contaminar com outras bactérias, com outras coisas, né? E assim a gente vai deixando ele aqui agindo, né? Agora eu vou guardar aqui, deixar o potinho aqui também, que depois eu vou lavar, né? Eu posso também pegar e passar uma aguinha aqui, né? Vocês podem estar utilizando um pano limpo ou também estar colocando só pratinho aqui em cima. Para quê? Para que ele não tenha, né, que não caia nenhuma sujeirinha aí dentro, porque não tem nenhuma contaminação. Então eu vou deixar agindo em torno de uns 10 minutinhos, né, o chá ali dentro, ele vai diluindo, daqui a pouquinho eu vou lá, daqui a 5 minutos eu mexo ele de novo, mais ou menos 5 minutos, né, mexo mais um pouquinho, e aí quando eu fechei os 10 minutos, aí eu vou fazer o quê? Eu vou tirar daqui esse chá, para depois que esse chá aqui estiver pronto, vir para cá. E esse daqui, essa fermentação aqui, vai ser a base para eu fazer o chá, que eu vou esperar fermentar, e a hora que tiver fermentado aqui, né, o chá, mais o suco, né, que vai fermentar aqui dentro, que depois vai trazer a minha bebida pronta. Essa kombucha aqui que depois vai ficar pronta, né? Então, qual que é o estágio? Qual que é o primeiro estágio? A gente fazer o chazinho aqui, colocando os sachêzinhos, colocando açúcar, diluindo, né? Depois, o que vai acontecer? Eu vou tirar esse chá pronto, vou colocar ele num frasco, como eu coloquei nesse frasco aqui, que é o chá pronto. Daqui vem para cá, e depois desse estágio aqui, eu vou saborizar adicionando algum suco da minha preferência. E é muito importante, né? Vocês estão vendo aqui que a garrafinha está amassada. Deixa eu dizer, mas o que aconteceu com essa garrafinha aqui? Foi atropelada por um caminhão? Não, ela fica assim justamente por quê? Porque vai acontecer a fermentação aqui dentro e a bebida ela precisa se expandir no processo de fermentação. Vai ter os gases da fermentação aqui, porque aquelas bactérias, aquelas leveduras que estavam lá naquele frasco, agora elas estão aqui. Daí vocês vão se perguntar, tá, mas elas ainda estão vivas, elas continuam agindo? Sim, porque elas vão entrar no nosso organismo vivas e vão continuar vivas dentro da gente e vão estar fazendo parte do nosso organismo também. Lembrando que não é qualquer tipo de bactéria, são as bactérias do bem, tá? Outra coisa bem importante, tá, gente? Quando eu falo das bactérias do bem, elas ajudam a fortalecer as bactérias do bem que a gente tem no nosso organismo, e aí auxiliam no sistema imunológico. Então, auxiliando no sistema imunológico, melhorando o teu, né, o sistema imunológico, assim como o meu sistema imunológico também, né, está sendo alterado, está sendo organizado, está sendo equilibrado, né, vai auxiliar na nossa qualidade de vida, na minha e na tua qualidade de vida, né? Então, o que é o principal objetivo? É trazer um equilíbrio, trabalhar dentro de uma energia, né, de uma troca aqui,
que a gente faz entre o nosso organismo e essas bactériazinhas aqui, que vão estar trazendo esse benefício para nós, para nossa qualidade de vida. Isso, tem muita gente que chama de F1 e F2, né? O que acontece, né? O que significa essas siglas, né? A F1 é a primeira fermentação com esse chá aqui, que não fermentou nada, não tem nada aqui além do próprio sachê de chá aqui dentro, né? Do açúcar e da água. Então aqui não tem fermentação nenhuma, né? Qual que é o primeiro estágio? Onde que vai acontecer a primeira fermentação? Aqui, junto com os scoobies, né? Junto com as bolachinhas ali, que é aqui que vai acontecer a magia, né? A transformação daquele chá numa bebida fermentada. Tem um outro detalhe também, tem muita gente que pergunta assim, eu preciso fazer isso aqui? Eu preciso estar misturando algum suco para estar bebendo, para estar fazendo bem para a minha vida? Não necessariamente. Tem muita gente que toma direto a primeira fermentação. Pode tomar a primeira fermentação? Pode. Só que o que acontece? Muita gente acaba não gostando. Por que acaba não gostando? Porque ela acaba trazendo um gosto mais ácido. Ela tem esse toque um pouquinho mais ácido, até eu uso a palavra frisante, né, que é uma palavra bonita assim, né, que é o que? É quando você bebe, né, você sente aquela beliscadinha na língua. Falando em beliscadinha na língua, né, o que é importante a gente entender também? Vocês provavelmente não me perguntaram, mas deve estar pipocando ali na cabeça de vocês as dúvidas. Quando que esse chá aqui vai ficar pronto? Quando que você, Bona, sabe que depois que você passou, né, do chá aqui para cá, e esse chá novo começou a interagir com essa colônia aqui, quando que ela está pronta? No começo, para vocês, vai ficar um pouquinho difícil, né, vocês se basearem só pelo tempo. Mas é importante vocês fazerem o quê? Coloca aqui, deixa uns 5 dias. Deixou 5 dias, vai lá, abre ela aqui, tira a borrachinha aqui, tira o papel toalha ali, pode usar até, o pessoal usa também o pano de seda também, que também pode ser utilizado, bem limpinho, bem higienizado, não tem problema nenhum, né? Vocês vão tirar um pouquinho e vocês vão provar. Coloca um pouquinho num copo e dá uma provadinha. Se vocês sentirem que vocês tiraram, deram uma provadinha, só um pouquinho, e deu uma beliscadinha na língua, ali já está começando a chegar no ponto. O que ela não pode é ficar ainda com um gosto muito açucarado. Né? Por quê? Porque então significa que se ela tiver com um gosto muito doce, muito açucarado, significa que as bactérias e que as leveduras ainda não terminaram de agir. Então, do que vai depender você saber se está no ponto ou não está? Tem vários fatores que vão interferir nisso. Primeiro, a temperatura. Né? O que a temperatura tem a ver? Quanto mais temperatura alta, quanto mais quente, mais rápido as bactérias vão conseguir agir, porque elas vão estar estimuladas, elas vão trabalhar mais rápido, e a fermentação através das leveduras também vai acontecer mais rápido. Então o que acontece? Principalmente aqui na nossa região, a gente tem épocas do ano mais quentes e épocas do ano mais frias. Então assim, nosso verão aqui, a produção ela é muito mais rápida, você consegue produzir muito mais rápido. No inverno, a gente produz uma quantidade menor. Por quê? Por conta do frio, né? As bactérias vão ficar mais lerdinhas, né? O fermento não vai conseguir agir tão rápido, né? E também vai ter todo esse processo ali que precisa de um tempo para ela conseguir chegar na fermentação ideal. Então assim, a fermentação ideal é quando? É você que vai testar, você que vai sentir. Né? Outra coisa também, a kombucha você pode estar fazendo ela, né? E ela também te traz a possibilidade de você chegar no paladar que você quiser. Né? Você que vai definir o paladar. Você vai me dizer assim, bom, eu gosto daquela bebida mais amarguinha. O que eu faço? Deixa fermentar um pouquinho mais, deixa ela fermentar um pouquinho mais, deixa o tempo passar. Por que eu estou dizendo para você que se você quer tomar ela mais avinagrada, por exemplo, né, você tem que deixar um tempo a mais? Porque essas leveduras, essas bactérias, elas vão continuar trabalhando em cima daquele caldo, daquele chá que você colocou ali dentro. Enquanto tiver açúcar ali dentro, enquanto tiver o chá ali dentro, né, as propriedades do chá verde ou do chá preto, elas vão continuar agindo. Então elas vão continuar agindo, elas vão transformar aquele chá, aquele açúcar e aquela cafeína que tem na propriedade da planta, né, do sachêzinho que a gente colocou lá, elas vão transformar em
ácidos, né? E em bebidas ácidas, né? Essa bebida vai ficando cada vez mais ácida. Só que são ácidos que fazem bem para o nosso corpo, né? Não vai pensar assim, vou tomar um ácido, né? Vai fazer mal para o meu corpo. Lógico, né, gente? A gente tem que ter uma noção de que tudo em exagero faz mal. Então, assim, você também não pode chegar e tomar num dia 2 litros de kombucha, achando que se você tomar 2 litros de kombucha, você vai resolver, né, o problema da tua vida, e também não é bem assim, né, que as coisas se resolvem. Então, é um consumo moderado, né, até é importante buscar um nutricionista, pedir para um nutricionista, né, como é que você pode estar consumindo, qual que é a quantidade ideal para o teu corpo, cada organismo, né, eu não sei da tua história, eu não sei de como você consome, quais são os teus hábitos alimentares, mas eu já te digo de cara, né, você vai chegar e você vai ter um benefício com certeza, né, se você buscar justamente manter esse equilíbrio aí também. Então, o que acontece? Essa bolacha, ela vai continuar aqui dentro. Até eu vou chegar aqui mais próximo, né, para ajudar a minha cameraman. Essa bolacha aqui de baixo é a mais velha. Então, o que vai estar acontecendo com ela? Quando vai surgindo bolachas novas, scoobies novos, ela mesma aqui embaixo, ela acaba se desmanchando. Vai ver que aqui embaixo, ó, vai ter esses restinhos aqui. Então, ela mesma vai acabar se desintegrando aqui dentro, né, e vai deixando de existir. Ou seja, um Scooby velho vai se desmanchando e deixando espaço para Scoobies novos. Então, ela acaba se renovando, né, com o processo, com o tempo. Ter filhote. Cada fermentação que vocês fizerem, né, a cada troca de chá que vocês fizerem, vai surgir um Scooby novo. Então ela está sempre se renovando, nunca vai ser a mesma bolacha, o mesmo Scooby que vai estar aqui dentro. Esse é o princípio da vida, né? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Né? Então o que acontece? Mas eu vou estar bebendo isso daqui? Essa é a ideia. Ó, o Jean quer ver uma bolacha nova. Mostra aí pra ele uma bolacha nova. Então eu tirei a borrachinha, né, aqui, o meu papel toalha, e elas estão aqui dentro. Tem problema de pegar na mão? Não tem problema de pegar na mão. Tem gente que diz assim, eu preciso pegar luva, preciso ter todo esse aparato ali. Se você quiser, se você achar que é necessário, pode usar, não tem problema nenhum. Eu sempre trabalhei com as mãos bem limpas, eu tenho esse hábito de estar lavando a mão todo momento. Eu pego ela na mão assim, não tem problema nenhum. Não vai contaminar, não vai ter problema nenhum. Então vamos lá. Eu vou vir aqui, parece bem gelatinoso. Ó. O que acontece? Elas acabam grudando uma em cima da outra. Ó. Aquela lá é mais antiga e essas daqui são as mais novas. Eu não vou descolar elas, porque às vezes a gente acaba arrebentando elas. Vamos ver se talvez eu consiga soltar. Mas a primeira, geralmente a gente não consegue soltar porque ela é muito fininha, ela é muito novinha. Então ela está até transparente aqui em cima, ó. Elas estão grudadas uma na outra, ó. Tem mais de duas aqui, tem uma, deixa eu ver, duas, tem 3 aqui, ó. 3 Scoobies, né? Então são esses os Scoobies. Até de baixo agora está começando a soltar, ó. Ver se eu consigo soltar de baixo. Se rasgar não tem problema. Tá? Por exemplo, eu fui mexer, fui fazer a limpeza dela aqui, né, e rasgou. Não faz mal. O que acontece quando elas estão juntas, né, elas acabam trazendo esse aspecto de estar mais opaco, né, assim, mais puxando pro bege mesmo, né. E aí o que acontece? O dia que alguém doar para vocês um Scooby, é isso aqui que vocês vão estar recebendo. E vocês vão estar. E é importante também é que se a pessoa doar para vocês o Scooby, se for possível, seria interessante a pessoa doar um pouquinho para vocês também do chá, que é ele que vai dar início a essa produção aqui. Então eu dou uma ajeitadinha sempre nelas, né? O que acontece? Eu vou estar pegando um frasquinho aqui, pra gente estar colocando ela dentro. Eu esqueci de separar um frasco aqui. Então eu vou pegar aqui o outro frasco. Então, o que acontece? Eu vou usar um outro vidro. Vocês vão dizer, o Anderson deve ter um estoque de vidro. À medida que eu fui começando a fazer, eu fui me separando os vidros para também ter essa possibilidade de estar fazendo as trocas, e é bem legal. Assim. Vou fazer um parêntese aqui, porque o povo de casa que está assistindo a gente não está sentindo o cheiro.
mas o cheiro, né, conforme você mexeu, tem um cheiro de vinagre bem forte, né? Isso, porque ela... E não é errado ter esse cheiro, né? Não, ela tem que, na verdade, assim, para ela ser uma kombucha boa mesmo, porque se você vai sentir o cheiro. Quanto mais avinagrado, um cheiro de vinagre que você sentir, melhor. Significa que as nossas bactérias, as nossas leveduras, elas estão trabalhando, elas estão funcionando. Na verdade, o que acontece? Como eu falei, né, uma bolacha vai se desintegrando para surgir uma nova bolacha. Então, assim, se for pensar que reciclar é nascer uma bolacha nova, sim, elas estão se reciclando. Né? Agora, o que acontece? Ó? Esse daqui é o estágio que eu deixo. Então, tá vendo que ficaram menos bolachas aqui, desculpa, menos chá, né? Menos chá aqui, as mesmas bolachas estão aqui dentro, até porque o resto do chá que eu tirei eu coloquei aqui dentro, ó. Então tá lá que aquele lá é que vai ser saborizado. Ou seja, vai ter mais uma primeira fermentação aqui, que é esse resultado aqui, ó. Isso, tanto com o primeiro scooby, tanto com a fermentação que já tem aqui de várias bolachinhas, né? Então, eu vou agora fazer o seguinte. Vou separar aqui, vou tampar aqui, sempre tomando cuidado para não ter nenhum fragmento de nada caindo aí dentro do vidro, né? Sempre tomando cuidado para lavar, sempre tem esse cuidado, lava a todo momento. Então, se você fizer isso, tomar esse cuidado para manter sempre a mão limpa, os seus instrumentos limpos, não tem problema nenhum. Ó, tá vendo como ele já soltou bastante a cor, ó? Soltou bastante a cor agora, ó. Tá pronto já o nosso chá aqui. O açúcar que eu coloquei já não aparece mais, porque ele já diluiu, né? E agora eu vou fazer de uma forma bem simples. Lembrando, se eu pegar o chá a granel, o que acontece? Se você pegar o chá a granel, você vai ter que ter um coador. Você vai pegar aquele coador de café normal, aquele de pano, você usa aquele coador, né, para coar o chá. Então vamos lá. E para o grande finale aqui, para a gente ir para a primeira fermentação, é só eu jogar esse chá aqui dentro. Vou jogar em cima, não tem problema. Porque qual que é a ideia? A partir do momento que eu jogo o chá aqui em cima, né, ele vai se misturando com o chá que tem lá dentro e ele vai formar essa fermentação aqui. Né? Vocês podem estar se perguntando também, olha só o resultado que você teve, né? Você colocou menos aqui e aqui você colocou mais? Sim, porque eu também posso controlar a quantidade de chá que eu quero produzir. Como eu estou com 3 vidros produzindo, né, aqui eu tenho um vidro só, mas como eu estou com 3 vidros produzindo, o que eu faço? Ao invés de eu eliminar os scoobies e jogar fora, eu diminuo a quantidade de chá que eu produzo. Então, esse tanto que eu coloquei aqui é tranquilo, daqui a 15 dias vai estar pronto. Mas como eu quero produzir menos, então eu coloco menos chá, que ele vai trabalhar num tempo menor e eu vou ter menos chá sendo produzido, porque eu produzi muita kombucha esses dias aí, não estava dando conta de consumir tudo e já estava faltando garrafinha para mim, então eu também vou controlando isso. Isso é uma coisa que mais para frente vocês também vão estar percebendo, né? Como tá controlando a produção e de que maneira que vocês vão estar fazendo isso. O que eu faço aqui? Eu vou passar esse pano, né, aqui para deixar bem sequinho. E você pode usar o mesmo papel toalha. Por quê? Porque não vai contaminar. Né? Você vai colocar ele aqui em cima. Né? Para finalizar, a gente vai colocar a borrachinha aqui. Essa borrachinha é para ela segurar esse papel toalha aqui, para não ter nenhum bichinho entrando aqui dentro. E aí depois eu vou guardar. Né? Qual que é a outra dica? Você guardar num lugar limpo, num lugar que de preferência não tenha muita luminosidade, e nesse lugar que não tem muita luminosidade, que é limpo, ser um lugar que também não fique muito frio. Então um lugar que fique próximo de algum eletrodoméstico da casa, né, que de vez em quando aquece ali dentro de um armário. Perfeito. Né? Dentro de um armário pode ser perfeito, porque ali vai estar sempre quentinho e as bactérias vão estar agindo ali dentro. Esse daqui é para a próxima live. Aqui que tá o segredo da coisa. Não vou revelar tudo. Não vou revelar tudo. Esse daí é o F1 que vai servir para nossa... Onde é que tá? Tá aqui. F2. A nossa F2. Isso aí. Gente, um abraço para vocês. Mais uma vez, obrigado por vocês estarem aqui comigo.
É um prazer ter vocês aqui e saber que vocês estão dedicando o tempo de vocês para mim. Um grande abraço, um beijo enorme para vocês. Um abraço enorme.